Olá, amantes da música brasileira, voltamos aqui com o Musicalha, não é? Nessa sexta-feira maravilhosa e a gente vai responder umas perguntas que vocês enviaram pra gente. É claro que as perguntas já são de meses e muitos meses, porque a gente parou o canal pela 18ª, pela 20ª, pela 25ª vez e acabou não respondendo ninguém. Portanto, eu já começo os vídeos pedindo desculpas a todos vocês, porque realmente, mais uma vez, paramos e ficamos em débito dessas perguntas. Como a gente encontrou essas perguntas ainda lá em débito, achou que era melhor a gente fazer esse respondendo perguntas para que o pessoal não fique no vácuo, não é? Não pergunte pra gente, fique no vácuo. Então, depois da vinheta, a gente vai responder a pergunta de todos vocês. Primeiramente, eu quero convidar vocês a curtir a nossa rádio, não é? Ou seja, o link na descrição aqui vai levar para nossa rádio, para o site da nossa rádio, e também tem o nosso grupo lá no Facebook, né? Galera do Musicalha. Então fiquem atentos no Galera do Musicalha. Quem não entrou, entre lá. Tá muito legal o Musicalha esse ano, tá com muitas novidades, não é? Lembrando que a rádio também tem ali como é que chama? Aplicativo. Eu sou pouco tecnológico, gente. Não adianta, não sou muito tecnológico. Mas enfim, tem um aplicativo lá para você também curtir a nossa rádio. Lembrando que o aplicativo, por enquanto, ainda é apenas para Android, né? Já estamos vendo aí a possibilidade de fazer outros celulares, outras plataformas, tá bom? Então aqui eu vou trazer as perguntas. Eu vou ler aqui as perguntas que vocês fizeram para mim. Eu tô aqui com... Não vou deixar o notebook, não é? Tô aqui com as perguntas, então vou ler para vocês e vou responder aqui. Enfim, vocês já entenderam, né? Eu tô dando muita volta para dizer uma coisa que eu já fiz várias vezes aqui. Então vamos lá, vocês gostam muito desse conteúdo, então vai ser muito bacana. O Teu Nome é Liberdade, o nome do canal é Teu Nome é Liberdade, perguntou assim para mim. Olá, gostaria de te parabenizar pelo conteúdo do canal, muito obrigado, e te perguntar quais artistas te emocionam mais, não é? Ou seja, olha que pergunta mais difícil, não é? Eu acho muito difícil dizer qual artista me emociona mais. Não conta Rafael Capti. Não conta Rafael Capti, que é o gênio, o suprassumo, o suprassumo da arte, né? Mas, cara, assim, ó, pergunta muito difícil mesmo, assim, eu não vou fugir de nenhuma pergunta, né? Vou tentar responder todas, mas assim, nesse caso, não tem aquele que emociona mais, talvez tenha aquele que mais está te emocionando no momento, né? A gente é muito disso, né? Um dia a gente tá ouvindo mais um determinado artista, outro dia tá ouvindo outro, não é? Então dá pra dizer que tem essa espécie de revisitação ambulante, assim, você fica indo e voltando para alguns artistas. O que dá pra dizer é artistas que eu sempre volto, né? Ou seja, artistas que constantemente eu volto pra eles, digamos assim, que mais tem essa revisitação. Eu vou colocar isso como critério para responder a tua pergunta. Então vou escolher dois aqui. Primeiro é Elis Regina, que é uma artista excepcional, sempre que eu ouço é uma coisa fervorosa, é uma interpretação incrível, eu acho que traz muitas cores difíceis ali, então é uma música que eu ouço mais para ficar contemplando aquela voz e contemplando toda aquela interpretação. E o segundo, acho que todo mundo já sabe, eu sou muito fã do Tom Zé. O Tom Zé é um artista também que me emociona muito, mas por um outro lado também, um lado da inventividade, um lado da inquietude que esse artista tem, que eu acho espetacular também. Então, esses são os dois artistas, talvez, que mais me emocionem, talvez, né, que eu mais revisite de uma certa forma e que sempre tem algo novo a me dizer, apesar de ser revisitação, digamos assim. Olha aqui, ó. O Alexander Pires, né? Ó, será que é amigo do Alexandre Pires? Alexander Pires, ele fez a pergunta aqui, ó. O que você acha de The Strokes e Arctic Monkeys? Gosta de algo parecido no Brasil? Olha, essa coisa de parecido no Brasil é muito difícil dizer, né? Principalmente, por exemplo, o que é parecido com Nirvana no Brasil? O que é parecido com Metallica no Brasil? Eu acho que as línguas dão uma certa distância pra coisa, então não tem nada muito parecido com essas bandas, pelo menos não que eu veja assim de cara. O que dá pra dizer pra você, o que não dá, o que dá pra deixar de uma certa forma, não dá pra não deixar no vácuo essa pergunta, é que dá pra indicar o Lô Borges, porque o Arctic Monkeys são fãs do Lô Borges, vejam vocês aí, Lô Borges do Clube da Esquina, o Mineirão lá, ele é um grande influenciador, digamos assim,
dessa turma aí. Então olha que interessante, né? O Lo Borges aí é uma indicação para vocês. The Strokes já tem uma coisa mais, digamos, ali indo pro indie, né? Tem um pezinho ali, e aqui tem muita gente com esse sotaque hoje em dia, né? Evidentemente que dá para falar o Los Hermanos, né? Que teve até um crossover já, que foi o Little Joy, não é? Que o Rodrigo Amarante fez. Então, assim, talvez a banda que mais chegue perto, que mais seja vizinha, que mais encoste, seja Los Hermanos, né? Mas só por esse caso mesmo, não vejo mais outros motivos. Vamos aqui para a próxima pergunta, é do Wallerson Oliveira, né? Ou Wallerson, né? Eu acho que é o Wallerson, né? Desculpe se eu falei esse nome errado, mas eu acho que é o Wallerson Oliveira. Ele perguntou: o que você acha do grande mestre e maldito Sérgio Sampaio? Acho o Sérgio Sampaio espetacular, né? Um cara que não deu muita... Quer dizer que não deu muita bola pro mercado é sacanagem, né? Porque todos eles gravaram disco, todos eles, de uma certa forma, participaram do mercado assim. Só que ele sempre ficou à margem, não é? O Raul Seixas que descobriu ele, na época o Raul Seixas era olheiro, produtor lá, aquela coisa toda, mas eu acho que até o próprio Raul Seixas não foi tão transgressor no sentido de ficar à margem do mercado, de não sociabilizar com o mainstream assim, do que o Raul Seixas, né? Então ele foi assim um cara excepcional. Eu acho que tem pouca história dele aqui no YouTube ainda, a gente tem muitos pedidos para fazer aqui no Musical, então a gente provavelmente vai fazer alguma coisa dele, porque já sabe que não é algo que a gente vai fazer ficar no vazio, afinal, muita gente pede, então é um artista que pode ser visto aqui no Musicalia já já. Já tem até pedido de análise de letra dele, que a gente já tá até pensando em botar aí em pauta, né? Então fique atento aí, é um artista que eu gosto bastante, né? Inclusive todos os malditos, né? Todos os malditos são assim, talvez por essa liberdade que se dão, né? Dá uma certa originalidade que eles podem ter, né? Que eles são capazes de ter. Que gente que está no mercado às vezes é um pouquinho suprimido ali, ou não, né? Alguns também conseguem, mesmo com o mercado, conseguem arrebentar com tudo e sair um pouquinho do padrão. No tocante à música clássica, Juscelino, você curte? Se sim, quais são suas preferências, né? Tem algum compositor favorito? Ah, aqui é muito interessante, né? Olha, tem muitos compositores, a gente podia fazer uma lista imensa, assim, é muito difícil realmente. Novamente escolher o favorito, novamente volta para aquele papo da primeira pergunta, né? Geralmente são revisitações constantes, né? E a gente tende a revisitar os nossos favoritos, então dá pra eu puxar daí. Cara, eu gosto muito de um cara que eu nem sei como é que fala o nome dele, né? Mas eu falo aqui Rachmaninov, né? Rachmaninov. Rachmaninov, vou deixar escrito aqui das maneiras que se escreve, inclusive, né? Mas é um compositor assim espetacular, mas é muito difícil também deixar outros de fora. Claro que é impossível não falar de Bach, né, que eu acho que também é uma revisitação constante. E para falar de brasileiros, eu vou falar do Guerra Peixe e do Marcelo Tupinambá, né, para não ficar também só com os eruditos de fora, né. A gente pode falar até do Carlos Gomes, né, o Carlos Gomes que também foi, talvez, o nosso nome assim mais reverenciado no mundo da ópera, no mundo do erudito mesmo. E o Villa-Lobos, né, o Villa-Lobos também está no mundo erudito, mas ele tem um pezinho também no popular, ele tá um pouco mais, transita um pouco mais entre as coisas ali. É só, galera, eu só puxei os brasileiros porque eu achei que ficaria legal puxar os brasileiros nesse momento, né? Bruno Henrique. Salve de São Gonçalo. Oba! Qual história mais doida inspirou uma bela música? Pode ser de qualquer compositor. Cara, essa pergunta... Nossa, eu não estava preparado para essa. Essa pergunta é bizarra. Qual história mais doida... Qual história, cara? Não sei. Qual a história mais doida que inspirou uma música? Dá pra eu tentar desmentir uma coisa pra vocês, né? Então, vamos fazer assim, né? Dizem que Flor de Lis, né, do Djavan, foi uma música feita pra uma mulher que perde o bebê, uma música extremamente trágica e tal, né? E aí quando você vai colocar os versos, dá pra você incluir essa interpretação lá e falar, putz, realmente, né? Ele falou disso. Só que o próprio Djavan já, de uma certa forma, já excluiu essa possibilidade. Falou, cara, não é. Não foi, não tem nada com relação aí a essa história extremamente trágica, não é? Então, aí aquela coisa que eu sempre falo, você gosta da versão, digamos, de mentira, né?
sempre sou a favor de conte, né? Mas nesse caso dá pra dizer que o Djavan mesmo, ele já desmentiu essa história, né? É o que dá pra dizer pra você. Agora eu posso um dia guardar essa pergunta na memória e relembrar alguma história bem louca que gerou uma música, não é? De fato, assim, alguma história bem maluca. No momento eu não sei, no momento eu não sei mesmo, você me pegou de calça curta. Mas teve esse caso do Djavan aí, tá? Que não é verdade. Carla Zes, assim, quais músicos ou bandas brasileiras atuais têm te chamado a atenção, né? Pergunta da Carla Zes. Vira e mexe essa pergunta ela é bem recorrente, na verdade, no canal. E é legal porque hoje em dia dá pra você escutar artistas e descobrir novos, assim, por semana dá pra descobrir uns 4, 5, né? Fácil brincando. Então dá pra dizer alguns nomes aqui. Olha, eu vou falar da Jussara Marçal e do Kiko Dinucci, que eu acho que são dois artistas, assim, exemplares, e aí não tem como deixar de fora a banda deles, né, o Metá Metá. Então dá pra incluir o Metá Metá e a carreira solo da Jussara Marçal e do Kiko Dinucci, que tá com um disco muito legal esse ano também, né? Além da Hilda Maria, que eu presenciei recentemente, né? Mas eu presenciei numa apresentação ao vivo, né? O som dela também tá aí nos streams, tá no YouTube para você ouvir. Acho que é um artista que também dá pra gente colocar assim, um certo, dá pra ter um certo carinho ali para se ouvir. E é isso, cara. Eu tenho essas coisas para dizer. Talvez a Metá Metá seja uma das coisas mais gratificantes que eu tive ultimamente para ouvir assim, e já nem é tão novo assim, mas tá na atualidade aí firme, né? Inclusive eles na carreira solo e eles com a banda firme e forte aí, sensacional, essas pessoas. A Jussara Marçal já vi ao vivo, o Kiko Dinucci jamais vi ao vivo, então vamos ver se um dia eu vejo. Suando. Danilo Cardoso, velho guerreiro aqui do canal, hein? Salve canal Musicalha. Já pensaram em fazer um vídeo em colaboração com outros produtores de conteúdo do YouTube? Sugiro o Júlio Victor e o Gastão. Pensar, eu acho que já passou muito. A gente já fez algumas participações, né? Eu já fiz participação no canal do Vinilteca, mas a gente não se encontrou, né? Seria muito legal se encontrar, né? Ter realmente um collab ali, ao vivo. Mas eu já fiz uma participaçãozinha lá no vídeo dos Secos e Molhados, comentando sobre uma música. Eu já fiz participação pensando nisso 2 vezes, né? Comentando sobre Alucinação no Belchior e comentando sobre uma música do Gonzaguinha também, né? Que é Puta, esqueci qual é a música do Gonzaguinha que eu comentei lá. Qual que foi? Não foi o que é? Foi... Enfim, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link na descrição. Comportamento geral, foi. Olha aí, minha memória é uma porcaria, né? Você pesquisa sobre a música, esquece que música foi que falou. Quem mais? Eu participei também no Discoteca e no Música em Pauta. Música em Pauta já não está em atividade, o Discoteca às vezes lança algumas coisas, também Felipe. A gente fez uma discussão muito legal lá sobre a música brasileira atual, né? É sempre a discussão legal, né? E sempre tem um posicionamento a favor da música brasileira atual e os outros tacam pedra na música brasileira atual. É muito comum, né? Mas assim, foi uma discussão sadia, sempre é muito legal também discutir sobre isso e foi muito gratificante. Quanto a esses dois aqui, o Júlio Victor, eu já acompanho o canal dele. Eu não sei nem se ele é de São Paulo, eu sou de São Paulo aqui. Seria legal, sim, uma collab com ele, seria muito bom. E o Gastão também, não sei se é de São Paulo, eu tô um pouco por fora. O Gastão tem um pouco mais de mídia, né? Ele é um cara, digamos assim, um patamar a mais, se é porque dá pra dizer isso. O Musicalha, não sei se interessa pra ele. Essa talvez seja o melhor exemplo. Não sei se interessa pra ele ter o Musicalha lá, mas enfim, se o Gastão quiser, estamos aí. Né? Lembrando também do canal Som de Peso, sensacional o canal Som de Peso, do nosso querido Bruno Ascari, e o canal sensacional também do Tiozão do Vinil, olha que tá firme e forte aí, lançando muita coisa sensacional, Rodrigo Nogueira, vários áudios no WhatsApp, lá áudios enormes, discussões muito legais, um abraço aí pro Tiozão do Vinil, canais sensacionais. Provavelmente estou cometendo alguma injustiça, não dá para comentar todos os canais aqui, mas um dia eu faço um vídeo falando de canais de música também, que vale sempre a pena, não é? Bruno Rafael. É você? Deve ser. Bruno Rafael perguntou: quais as consequências que levaram o rock a sair da grande mídia do cenário brasileiro?
embora ainda seja forte no underground. Oxi, Foi você? acho que não foi eu não, mano. É que tem um Bruno Rafael aqui, gente. Então, bom, então temos um xará aqui, Bruno Rafael. Quais as consequências que levaram o rock a sair do cenário? Cara, é mercado. O mercado é volúvel, o mercado vê o que tá pegando, o mercado ele escolhe mais ou menos. Os anos 80, falando de Brasil, tá, gente? Os anos 80 no Brasil, né, quando eles viram que podiam apostar nisso, eles apostaram, né? Então muitas bandas surgiram nos anos 80, então essa época áurea aí do rock dos anos 80 foi uma aposta, basicamente. E quando sai do holofote, eu acho que o rock ele se acolhe no underground mesmo. Eu acho que é o lugar do rock. Né? Eu acho que não sei se o lugar do rock é assim para grandes plateias arrebentando. Acho que o rock ele tem essa filosofia do pé sujo, né? Do contra o sistema e tal. Pode ser um pouco idealista, mas esteticamente fica mais coeso ali, digamos assim, né? Na galera underground. Então, underground ainda é forte, realmente, ainda tem muita banda. Aliás, a música, no geral, nem só brasileira, a música no geral é muito forte no underground de hoje. É muito rica, tem muita gente boa, tem muita coisa boa. Né? No Brasil, fora do Brasil, tem muita coisa acontecendo à margem do mercado, né? E dá pra dizer que não, tá facilmente para dizer que é muito melhor do que o que tem no mercado, né? Salvo algumas raríssimas exceções do mercado aí. Então o rock se acolheu no underground, que talvez seja o lugar deles, né? O mercado escolhe o momento do rock, tirou esse momento do rock agora, tá apostando em outras coisas, né? No mundo aí a gente tá vendo o pop, o hip hop dominando, né? E aqui no Brasil o sertanejo universitário e o funk carioca, né? É o nosso mainstream. Marcelo Luiz, cara, tô escutando muito o Raul. O que você pode falar sobre os produtos menos comerciais do Raul? Raul Seixas, aqui mais uma vez no canal. Sempre um assunto recorrente, sempre um assunto que vocês gostam bastante que eu comente, né? Até fiz um vídeo aqui do Raul Seixas que eu falei, pô, gente, eu acho que vocês estão cansados de Raul Seixas e infelizmente eu vou trazer mais um vídeo do Raul pra vocês. Os caras falam, não, traga mais Raul, quanto mais Raul melhor. Sensacional a devolutiva de vocês. Assim, mas... Perdão. Cara, o produto menos comercial do Raul é aquela coisa que eu digo, né? O Raul Seixas, ele tem aquela marca do rock, mas a marca do rock nele é muito mais a atitude do Raul Seixas do que propriamente a música. A música realmente era uma música que transitava entre diversos gêneros e ele conseguia fazer muita coisa, e inclusive com uma certa fidelidade no gênero, né? Eu acho assim um artista que faz uma diferença brutal na música, e que essa música menos famosa, digamos assim, você acha pérolas, como por exemplo o Capim Guiné, que é um mega forrozão, cara, é uma coisa assim espetacular, não é? Você acha, Minha Viola, que eu adoro, eu sempre cito essa canção porque ela é um sertanejo que poderia muito bem ser cantado pelo Tunico e Tinoco, porque não? Poderia ser muito bem cantado por Chitãozinho e Chororó, e é do Raul Seixas, né? Então, assim, esse produto menos comercial do Raul é um produto extremamente criativo e que mostra um compositor muito versátil, né? E versátil conseguindo transitar entre linguagens e conseguindo dizer algo dentro da linguagem, dentro da estética, sem soar... Talvez soe um pouquinho estilizado assim, mas sem soar muito caricato, né? Ele consegue respeitar, talvez seja essa palavra, ele consegue respeitar os gêneros na qual ele está defendendo, né? Isso é uma coisa para poucos, assim, sensacional esse artista. Augusto César Silvares Costa pergunta: na música Casa no Campo, música de Rodrigues e Tavito, tem um verso, eu quero a esperança de óculos, o que vocês entendem? Eu falei da Elis Regina no começo, né? Isso é uma música eternizada na voz da Elis Regina. Inclusive eu adoro o final, né? Onde eu possa plantar meus amigos. Vai naquele agudo muito legal. É uma música de uma força e de uma intensidade que talvez só a Elis conseguiria imprimir aquilo naquela música naquele momento. Mas apesar dessa aura rock and roll, né? Dessa coisa forte, potente, é uma música que fala justamente o oposto disso. Você percebe que é uma música de descanso, né? Eu quero uma casa no campo, eu quero ficar em paz, né? E é uma música que fala muito da idade. Eu acho que é aí que vem a nossa esperança de óculos. Porque numa interpretação livre, ou o verso estando solto da música, você pode pensar que a esperança de óculos seria a esperança que enxergue melhor, digamos assim. Uma esperança com uma visão, uma luz no fim do túnel, qualquer coisa desse sentido.
Mas eu vejo que pelo andar da carruagem da música, como ela fala, quero a casa no... Ela, ó, eu acho que a música é da Elisa. Mas como a música fala, é ela a música. Como a música fala, eu quero a casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais, onde eu possa ficar tranquilo, eu tenho somente... E aí a certeza, eu tenho a certeza dos limites do corpo. Olha só como é uma canção que trata um pouquinho ali da idade chegando, e de você querendo ficar mais em paz consigo mesmo, de você andar mais devagar, né? E aí, essas são as frases que eu acho que ficam mais claras, né? Eu quero silêncio das línguas cansadas. Olha que legal. O silêncio que a música pede aqui não é o silêncio pelo silêncio. Não, é o silêncio que vem de algum efeito, das línguas cansadas. É hora de ouvir, é hora de contemplar. E aí que vem, eu quero esperança de óculos, né? Uma esperança plácida. Então, tudo está dentro de uma placidez muito grande nessa música. Então a esperança de óculos vem como esse adereço, digamos, de quem tem mais idade, digamos assim. A música que é uma ode ao descanso. Adoro, a música é sensacional. A música é muito boa. O Lucas Pedro Tristão. Pô, o cara tá tristão. Ah, o Tristão sempre manda perguntas, hein? O Tristão é sensacional. A gente já, acho que no podcast a gente já falou do Lucas Pedro Tristão, sempre muito ativo aqui no canal. E ele pergunta, você concorda com Milton Nascimento em dizer que a música atual está uma merda? Esse momento trágico que o Brasil está passando ultimamente pode ajudar a criar boas músicas ou, na verdade, o jovem de hoje em dia não tem mais consciência do que está acontecendo ou falta a criatividade que anteriormente eles tinham, né? Uma pergunta enorme aqui. Lembrando que são perguntas aqui de muito tempo atrás, eu demorei muito para responder. Esse caso do Milton Nascimento já tem um certo tempo ali, já passou tudo isso, mas enfim, a gente vai retomar esse assunto aqui porque a pergunta está aqui, eu não posso deixar ela assim, no vazio, né? Então teve esse caso do Milton Nascimento, que realmente falou que a música estava muito ruim, perdendo elementos e tudo e tal. E depois, inclusive depois que ele sofreu uma certa retaliação, né, dos justiceiros da internet, sofreu uma certa retaliação lá e aí ele voltou atrás, pediu desculpas, falou que não era bem assim, não era bem o que ele queria dizer, que ele queria falar das músicas mais de mercado e que interpretaram ele mal e tudo. Né? Ok, você percebe que o Milton... se ele quis dizer isso, né, do mercado, eu até concordo, né, o mercado realmente não está nos oferecendo o suprassumo da música, né, isso não é segredo para ninguém. Agora, como ele já se retratou, é justamente porque ele sabe que, como eu disse anteriormente, à margem tem muita coisa acontecendo, então eu não concordo, né, nem com os pontos aqui seguintes de que falta criatividade ou estão desinteressados, acho que nenhum dos dois, nem falta criatividade, nem está desinteressado. Mas não é um assunto que se eu fosse discorrer sobre isso só, eu ia ficar aqui horas e horas falando sobre ele. Futuramente vai ter conteúdos acerca disso, acho que vai ter muita coisa. Eu já falei que a gente fez lá no canal Discoteca uma discussão sobre isso, tem também um podcast nosso sobre isso, e vai ter mais coisas sobre isso, porque é um tema recorrente aqui nas discussões, principalmente o pessoal do canal, que também tem essa ideia de que a música acabou, de que antigamente era muito melhor, só tinha flores e que hoje está tudo ruizinho. Mas eu não vejo dessa forma, eu sou totalmente... contrário dessa opinião aí. Eu acho que a música está muito bem, obrigado. O que falta é um público para ver, né? O que falta é você que está aí desse lado procurar e ver. Não adianta, não vai cair do céu, o Faustão não vai te mostrar, a Xuxa não vai te mostrar, ninguém vai mostrar. Hoje em dia mudou-se muito e o público não acompanhou isso. E aí é muito mais fácil olhar e falar que só tinha coisa antigamente e hoje não tem nada mais. É muito mais fácil, é um caminho menos tortuoso, digamos assim. Francisco Muenzer Soares pergunta: eu penso que dos artistas dos anos 60, Caetano foi o que mais buscou sair da sua zona de conforto no novo milênio. Lançou discos no novo milênio, lançou discos como C e Abraçaço, dois discos realmente muito bons, que são muito relevantes para a nova geração. Por conseguinte, me atrevo a dizer que considero o artista mais relevante. Olha, o que tu acha? Acho interessante fazer a comparação das atividades dos artistas dos anos 60 nos últimos anos. Sensacional. Eles estão muito bem, obrigado também, né, na atualidade. Inclusive, dos artistas dos anos 60, todos estão muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. O Marcos Valle está lançando coisa sensacional. O Edu Lobo está lançando coisa sensacional. O Chico Buarque lançou um disco, já tem alguns anos, mas é um bom disco, né? Também está aí se aventurando na literatura, mas na literatura eu acredito que não seja tão brilhante quanto na música, porém...
tá em atividade ainda. O disco Ok, Ok, Ok do Gilberto Gil é um disco honestíssimo, né? Um disco muito consistente. O Caetano Veloso também lançou esse ano, mas é um disco já de músicas, digamos, chavões, né? Mas um disco também sensacional, com o... como é o nome dele? O clarinetista? Ivan Sacerdote, né? Um disco muito legal também, de músicas que vocês já conhecem, músicas carne de vaca, mas o disco funciona muito bem, é bem acolhedor, bem intimista, bem legal, né? E assim, pode ser que ele seja muito relevante, né? Eu acho difícil cravar que ele seja o mais importante, assim. Não tem como tirar a importância do Caetano Veloso da música brasileira, nem da década de 60 e nem de hoje. Ainda é muito ativo, faz muita coisa. Eu só vou voltar a falar do Tom Zé, né? Acho que o Tom Zé é um cara super criativo desde a década de 60, né? Teve um hiato aí porque ele realmente foi muito fora do mercado, e aí acharam demais, e de uma certa forma ele se autopodou, digamos assim. Então ele ficou um tempo fora do circuito, mas aí o Deus Ex Machina, né, foi salvo pelo David Byrne, um americano do Talking Heads, quem diria, trouxe ele de volta. E ele está em atividade sensacional. O disco Canções Eróticas de Niná. E recentemente também peguei o último disco dele infantil, né? Sem Você Não Há. Assim, então é um cara que também tá em muita atividade. E o pessoal dos anos 60, velho, os caras estão a todo vapor, cara. Eu acho. Eu não consigo me lembrar, por exemplo, olha que louco, eu não consigo me lembrar agora de algum que esteja. O Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré não faz nada mais. Tá vendo? Eu não sei. Talvez eu teria que pescar com mais calma para ver alguém que realmente não está em atividade ou muito bem, porque a grande maioria dos anos 60 que está viva ainda está muito bem, obrigado. Né? Então, assim, bem ativos, né? E hoje na música é muito mais fácil estar ativo, você não está mais refém do mercado. Então é muito fácil eles lançarem suas coisas, mesmo que às vezes o mercado snob que eles fazem, eles têm o seu público cativo simples, né? Dá para trabalhar. Então, o Caetano Veloso, eu já não consigo responder se é o mais. A sua opinião, lógico, respeito, é uma opinião também que é válida, né? Se você me falar, por exemplo, que a Anitta, a Anitta é a mais relevante de todos da história, aí eu contesto um pouquinho, mas ok, né? Mas tem muita gente nesse barco aí, viu? Jaque Salvador. O que houve com o CD Olho de Peixe de Lenine e Suzano? Um baita sucesso, mas que nunca foi relançado e nem está disponível nos apps de música. Não está disponível em nada, né? Spotify, eu não vi, não vi isso. Eu gostaria de saber, na verdade, eu não tenho respostas para as escolhas que se fazem na indústria fonográfica, não é? Relançamento, né, realmente, muita gente fala que o vinil voltou bombando, mas pero no mucho, né, não é uma coisa assim estabelecida. Se fosse, ia se relançar de tudo. Então eu imagino que para se fazer um relançamento, né, em vinil, por exemplo, devem ter reuniões e reuniões para ver da possibilidade daquele título voltar e se vai realmente ter gente procurando. Por exemplo, você vai fazer o relançamento do Clube da Esquina, ou do Tábua de Esmeralda, você vai ter construção, você vai ter público esperando isso, né? Você vai ter público sedento por esse material, né? Ou os discos do Cartola e tudo. Mas, assim, talvez o Olho de Peixe é um disco muito importante na discografia do Lenine, mas quantas pessoas estão esperando isso, né? Esse disco realmente é muito importante, é um belo disco, ele é o segundo disco do Lenine, né? Não é o primeiro, muita gente acha que é o primeiro, mas teve um anterior lá meio esquecido, que é o disco com Lula Queiroga, e aqui é o disco com Suzano. E realmente eu não sei te dizer, agora nos streams poderia estar, né? Talvez o lance de lançar o vinil tem que estar muito certo, de que vai dar certo, né? Então o vinil seja um pouco mais complicado mesmo a gente apostar de que ele vai conseguir suprir a prensagem que é muito cara, né? Então não dá para dizer. Agora, os streamings é coisa de contrato. Algum contrato não fechou, não deu, não sei o que é, porque na realidade, até onde eu sei, né, eu posso estar enganado, se vocês souberem alguma coisa, me corrijam, mas é meio que você, como artista, põe seu conteúdo lá. Então, o contrato que tem lá, tipo aquele contrato de Facebook, quando você entra no Facebook, você vende a sua alma, só fala concordo, sabe? E aí, às vezes, nesses contratos, algum advogado leu e não fechou ali. Aí, não sei se tem muito acordo com esses pessoal do streaming. Não sei se põe aqui, se quiser, não quer, sai fora. Se quiser,
venha, né? Até porque uma das poucas coisas que a gente está refém hoje, né? Não estamos muito refém do mercado, mas os streams dominam, né? Você tá fora do stream é um tiro no pé. Então, pro artista é meio tenho que estar lá, né? Não sei porque esse disco tá fora, né? Olá pessoal, vocês que estavam acompanhando aí, né, as perguntas e respostas que eu estava fazendo. A gente teve problema técnico no dia e faltou uma pergunta, né? Então a gente acabou não respondendo a pergunta. E como era uma pergunta importante, talvez, inclusive a pergunta que vai dar nome ao vídeo, eu decidi fazer aqui em casa mesmo, porque a gente teve aquele problema, ia fazer no dia seguinte e teve o problema aí do coronavírus e não deu pra gente continuar no estúdio lá. A gente só vai voltar depois que tudo isso passar. E como a gente não queria deixar de lançar esse vídeo logo, né? Até porque é uma dívida antiga. Eu vou responder por aqui mesmo, tá bom? Que era a pergunta referente a Eduardo e Mônica. Olha aqui, a pergunta é o seguinte. Enfim, é a pergunta do Christopher Furlong. Enfim, o Eduardo e a Mônica se casaram ou não? Bom, eles passaram a morar juntos, né? Então dá para se perceber aqui que pode ser que não tenham se casado de uma maneira formal, assim, ou institucionalizada, digamos assim, né? Mas fica a ideia de que eles se juntaram, tiveram filhos, tem toda aquela coisa tal. Então acabou que a resposta é fácil para essa pergunta, que é justamente sim, eles se juntaram, né? Se casaram com cerimônia, com essas coisas todas, lua de mel, coisa que mais formal assim, não sei, né? Mas que eles se juntaram. Inclusive tem uma versão estendida dessa música que saiu num disco Trovador Solitário, que era um disco que pegaram as fitas antigas do Renato Russo lá e mandaram masterizar e venderam, né? Mesmo não tendo o melhor som, né? Mesmo não tendo o melhor áudio ali, primeiro a gente sabe que é para ganhar dinheiro, mas também tem um valor histórico ali do Renato compondo as suas canções e ver quais eram as versões original das canções, e Eduardo e Mônica é uma dessas. Então, vou até deixar o link na descrição aqui para quem quiser ouvir a versão completa, tem mais coisas lá, mais detalhes. Mas essa pergunta, né, gerou uma cadeia de outras perguntas aqui. Como o Jacques Salvador disse aqui, existe uma questão mais importante. Se eles tiveram gêmeos há uns 2 anos atrás, como o filhinho do Eduardo pode nem estar de como o filhinho do Eduardo pode estar de recuperação se ele ainda tem 3 anos, ó. Tiveram gêmeos, né? Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando os gêmeos vieram. Então é isso que ele está falando aqui. E a Lua Vieira também aqui ressaltou, me fez essa pergunta esses dias. Vamos ver qual vai ser a resposta, né? O pessoal ficou aqui num intenso debate, né? O pessoal ficou no intenso debate e aí o pessoal ficou, vamos ver o que o Juscelino Filho vai dizer disso, né? Tem outra coisa que tá falando também, que ela era de Leão e ele tinha 16, né? Então algumas coisas que não fazem sentido. Rolou outra questão aqui, que foi a questão do camelo, né? A Mônica tava de moto e ele tava de camelo, né? Mas o pessoal já elucidou aqui que camelo, pra quem não sabe, é uma gíria pra bicicleta, tá bom? O Eduardo achou estranho, mas a menina tinha tinta no cabelo, também é uma coisa que deixou dúvida, mas isso é só uma questão do costume da época, né? Não era costume a pessoa ser tão rebelde assim. Então mostra uma Mônica, na verdade, você tem que pensar aqui no estilo dos dois. É uma Mônica mais velha, mais madura, de uma certa forma, mas que era bem bicho grilo, assim. Ela pintava cabelo, se ligava em astrologia, tinha essas coisas todas, né? E ela era de Leão, ele tinha 16, realmente era só uma ideia de que ela era mais ligada à astrologia mesmo e ele não estava nem aí para nada, ainda era muito jovem para isso, né? Claro que o Renato Russo, ele sabia muita coisa de tarô, essas coisas, ele era muito ligado a signos, então pode ser que, eu não sei aí, mas pode ter alguma vertente de uma pessoa de Leão não tolerar gente mais jovem, não sei, isso aí eu tô jogando, tá? Mas pode ter uma coisa a ver com horóscopos aí que o Renato Russo pode ter botado ali. Mas a questão central aqui, o principal, foi o que o Jacques Salvador tinha levantado, né? Que é como que ele está de recuperação com 3 anos de idade, né? Agora aqui a coisa que pode ter confundido vocês aí, na verdade, é a linha do tempo e como ela é contada na perspectiva do narrador. Então você percebe que o narrador não está no momento fixo, né? Então a gente tem que prestar atenção que o narrador ele está andando na história conforme Eduardo e Mônica estão passando a sua trajetória.
né? Você percebe que, por exemplo, quando ele fala que Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ele está falando do momento presente, não é? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ele está num momento muito próximo ali, não parece que é alguém que está contando de muito tempo depois. São coisas muito pequenas para ser contadas com tanto detalhe muito tempo depois. E aí ele está naquele recorte daquele momento, mas não quis se levantar, encontrou a Mônica, então ele já está naquele momento, então ele já se desloca de tempo, o narrador se desloca de tempo. Então, na hora que ele chega ali no construir uma casa uns 2 anos atrás, é um tempo congelado também. Depois existe um outro salto de tempo em que aí sim já deu para suprir essa falta aí. Não sei se vocês entenderam, mas o narrador ele está próximo. Quando ele fala construir uma casa uns 2 anos atrás, é com relação àquele bloco de tempo, não é com relação ao bloco final. Ou seja, não é com relação ao filhinho de recuperação, que ali já é outro bloco de tempo e que o narrador também está próximo. Então é uma espécie de narrador que ele vai andando, vai pulando o tempo junto com os personagens. É como se ele estivesse crescendo junto com os personagens. Por isso que dá essa ideia de que o filhinho dele tem apenas 3 anos. Mas não, ele tem mais idade, evidentemente, porque naquele bloco de tempo, o narrador que está próximo está contando só aquele momento. Tá bom? E quando ele contou que uns 2 anos atrás eles construíram uma casa, com relação a outro bloco de tempo. Enfim, eles vão contando as histórias, vai seguindo a história junto com o casal. Como se fosse um amigo escrevendo um diário, né? Hoje ele fez isso, hoje ela fez isso, hoje ele fez isso, hoje ela fez isso, né? Um cara meio maluco, na verdade. Lembrando que Eduardo e Mônica existiram, né? Evidentemente que ele ali mudou os nomes, né? Então os nomes não são Eduardo e Mônica, o nome desses amigos, mas eram amigos do Renato Russo mesmo, que não sabemos se ficou junto até hoje, né? Não sabemos se os verdadeiros Eduardos e Mônica, os verdadeiros, estão juntos hoje. Será que eles tiveram final felizes? Não sabemos. Mas enfim, a história é essa. Prestem atenção no narrador, como ele está próximo dos personagens. Não é um narrador distante dos personagens, a ponto de ele estar parado numa linha de tempo contando aquela trajetória. Ele está junto com eles, vindo com a trajetória, como se fosse uma câmera acompanhando aquele momento, né? Então, construir uma casa uns 2 anos atrás já não tem a ver com a relação de tempo com o filhinho do Eduardo estar de recuperação. E outro caso de que falaram que é o filhinho do Eduardo, por que não é o filhinho dos dois? Então aí é outra história. A gente pode utilizar de uma certa forma que o filhinho do Eduardo é aquele que puxou ao Eduardo, que é mais relaxado com relação à Mônica, né? Pode ser isso também. É claro que isso é uma interpretação, vocês podem ter outras, enfim. Essas músicas, inclusive as músicas da Legião Urbana, abrem uma série de interpretações que vocês podem ter aí também. Tá bom? Bom, então terminamos agora aqui a nossa rodada de perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não esqueça de deixar o like é muito importante pra gente. Ouça a nossa rádio, que vai estar aqui na descrição também. Participe do grupo Galera do Musicalia, que foi onde veio uma dessas perguntas aí. Algumas dessas perguntas eram do grupo Galera do Musicalia, outras vieram aqui da comunidade do YouTube. Então fique atento aí para o próximo perguntas e respostas que virá já já, né? Não vai demorar tanto não, que eu pretendo fazer mais esse ano, que é muito legal fazer esse tipo de vídeo também. E quem manda perguntas, perguntas, tá? Então eu vou responder perguntas. Quem manda, faça análise da música X, faça análise da música Y, fica assim anotado que a gente recebeu esse recado, mas a gente não vai responder, porque o vídeo não se propõe a isso, não é? Então quem pede pedidos, quem faz pedidos de música, para análise de música nesse lugar que é para fazer perguntas, então a gente só não responde a pergunta, mas que fica anotado que a gente já guardou aí a sugestão de vocês, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.